pessoal, bem-vindos aqui ao nosso canal. O vídeo de hoje é para falar aí da Semana de Arte Moderna. Para alguns teóricos e artistas, a famosa vanguarda brasileira. Mas enfim, vamos falar um pouquinho que movimento que foi esse, então, né, a Semana de Arte Moderna. Antes de falar da Semana de Arte Moderna em si, vamos, como sempre, falar um pouquinho do contexto histórico em que nos encontrávamos, né, em que nós, brasileiros aqui da época, o que acontecia aqui na terra do Piniquim, né, nesse momento aí. Lembrando que, se a semana foi de 1922, nós estávamos aqui no início do século XX. E exatamente em 1922 estava sendo comemorado aí o centenário da independência do nosso país. E muitos artistas, né, eles buscavam um nacionalismo, né, que na verdade era uma tentativa de atualizar, entre aspas, aí, né, a intelectualidade brasileira, né? Era como se eles buscassem e tentassem fazer com que as pessoas, de um modo geral, né, elas tivessem uma consciência nacional e que essa consciência ela tentasse fazer com que nós tivéssemos nata ali uma necessidade de redescobrir o Brasil e as potencialidades do nosso país, né? Para transformar, para modernizar, e porque tudo estava acontecendo em passos muito lentos a partir da República Velha, né, da política do café com leite, com as oligarquias, acho que é esse, eu acho, espero não ter falado besteira aqui, qualquer coisa vocês me corrijam depois, tá bom? Mas é isso mesmo, oligarquias, acho que eu falei oligarquia, sei lá, enfim. Enfim, né, a burguesia industrial estava ali, então o objetivo era bem nessa linha mesmo, assim, sabe, de trazer essa discussão, essa reflexão acerca dessa necessidade de consciência nacional mais ativa, né? As primeiras indústrias chegam aqui em São Paulo, né? Com a produção do café, né, que faz essa primeira movimentação financeira, né, maior aqui no nosso país, né, e por isso, né, pelo fato né, do foco financeiro, principalmente estar em São Paulo foi escolhida como a cidade para que acontecesse esse movimento, tá? Existia também uma presença de um que eles chamam de internacionalismo das vanguardas europeias, né? Aqui no canal a gente fez recentemente aí um vídeo em que a gente fala, né, tanto do contexto histórico, um vídeo que a gente fala do contexto histórico e outro vídeo que a gente fala das características dos movimentos de vanguarda europeia, os movimentos artísticos. Então, esses movimentos, eles tiveram uma influência super direta aqui no Brasil, né? Em especial aí na produção da Semana de Arte Moderna aqui no nosso país. Alguns dos nossos artistas, inclusive, estavam na Europa, ou passaram uma temporada na Europa e vivenciaram lá, né, com os artistas de lá, tudo que estava acontecendo de novo e trouxeram para cá, né, como uma tentativa de promover algo que fosse, não que fosse uma cópia do que estava na Europa, mas algo revolucionário, que fosse a cara, que tivesse o nosso quê nacionalista, enfim. E com tudo isso surgiram novos formatos, materiais, um novo entendimento do que era arte, produção artística, e por conta de tudo isso, para fazer tudo isso novo, a linguagem tinha que ser diferente, os ideais, as ideias, né? Enfim, senão não seria nada de novo, né? A Primeira Guerra Mundial, apesar de não ter acontecido aqui no nosso país, né? Da gente não ter sido atingido diretamente por ela, né? Porque aconteceu lá na Europa, trouxe impactos muito profundos, inclusive nas produções artísticas daqui, né? A gente recebeu aí muitos imigrantes e, enfim, né, gente, tudo afetava, né? Não tem como. E afinal de contas, o que foi? Então, peraí, antes de falar o que foi, vamos fechar aqui essa questão do contexto histórico. Então, o contexto histórico, a gente estava assim, o mundo vivendo aí um período de guerra e as consequências desse período, né, de meio de pós-guerra, e
por outro lado, um avanço tecnológico aqui no Brasil, as pessoas buscando esse nacionalismo que pudesse ajudar as pessoas a terem a consciência e valorizar a nossa pátria e ajudar nesse crescimento aí do nosso país, tá bom? Então, em meio a esse sentimento, todas essas coisas todas acontecendo, o Rio de Janeiro, ele não era a única vedete, assim, né, para tudo, porque o Rio de Janeiro era tudo, era o berço da política, da cultura e etc e tal. Como as políticas, né, oligárquicas e a tecnologia do café estavam em São Paulo, já que queria se renovar, né, na Semana de Arte Moderna, trouxe esse evento para São Paulo por conta disso. E foi um evento que oficializou o modernismo no Brasil. Alguns artistas assim de diversas áreas entre 18 e 11 a 18 de fevereiro de 1922 em São Paulo, eles fizeram uma amostragem, né, do que seria aí a nova perspectiva de arte, tá? O Graça Aranha, que era um autor pré-modernista, ele e um intelectual muito famoso, muito conhecido, né? Lá por falar, escrever lá sobre as pessoas no Espírito Santo, né? Trabalhou lá como magistrado e tal, e toda a experiência dele como magistrado ele transformou em literatura, né? A partir dos relatos e das coisas que ele vivenciou e tal. Ele era um intelectual muito conhecido, muito respeitado, e ele, entre aspas, apadrinhou esse movimento, né? E ele fez a abertura desse movimento. E, além disso, pintores famosos como Di Cavalcanti, né? É, e tantos outros, né? Esse movimento, né, a Semana de Arte Moderna, a Semana de Arte Moderna foi um evento. Para que esse evento acontecesse, gente, é claro que muita coisa aconteceu antes, né? As coisas assim, não é tipo assim, olha, vamos mês que vem fazer né, uma amostra, né, de arte, vamos fazer? Vamos fazer uma semana de arte? Aí, você escreve uma coisa, eu pinto outra, eu toco. Não é simples assim, né? Houve toda uma organização por tempos e tempos, né? Como publicações de livros, revistas, manifestos e etc, etc, etc. Tá bom? Para quê? Para trazer uma nova maneira de pensar literatura, um novo processo intelectual, né, do que as pessoas estavam acostumadas ali, né, naquele momento no nosso país. É, as coisas estavam mudando de forma muito rápida, as pessoas não estavam acostumadas com essa rapidez. Então eu fico imaginando quem viveu naquela época, nossa, eles devem ter, não sei, acho que foi loucura demais, porque é muita, muita mudança em tão pouco tempo, né? E, enfim. E como é que aconteceu? Aconteceu uma exposição de obras-primas, esculturas, e tudo isso, gente, provocou um escândalo. É engraçado que a gente acha que tudo foi muito lindo, né? Foi uma semana de arte moderna, de 1922, nó, que legal. Gente, não teve nada de legal, assim, de nó, tipo Lollapalooza ou Pop Rock Brasil, né, em 1922. Não, não foi isso. O trem foi punk pra caramba, né? As coisas foram bem, bem intensas, enfim. Então, tinham muitas áreas, né, que foram divididas em três festivais que aconteceram em 3 dias, né, no dia 13, no dia 15, no dia 17 de fevereiro. Como eu falei para vocês, o Graça Aranha fez a abertura com uma conferência em que ele falou lá, ele conversou, ele trouxe um texto em que ele disse da emoção estética da arte moderna, né, que teve ilustrações com versos de Guilherme de Almeida, que é um poeta muito bacana, modernista, e o Ronald Carvalho, e músicas do maestro Hernani Terra lá, e o Heitor Villa-Lobos também apresentou algumas músicas. O Ronald Carvalho também fez uma conferência falando da pintura e da escultura moderna no Brasil, também com apresentações de piano de Hernani Terra e 3 danças africanas lá com Villa-Lobos. Pensa, né? Trazer danças africanas num país que tinha, assim, muito pouco tempo tinha abolido a escravatura, né? Os descendentes de escravizados estavam ali vivendo aquela situação. Pensa no escândalo, né? No dia 15 vem o Mário de Andrade com uma palestra de um trecho que ele escreveu, A Escrava que Não É Isaura, que depois virou um livro, né? Ele fazendo uma defesa do abrasileiramento da língua portuguesa,
né? Para a gente nem chamar português, né? Talvez chamar até outra coisa. Nada parecido com o que o Policarpo Quaresma fez, não é nessa linha, não, tá? Lá no pré-modernismo, não. É mais nessa exaltação do nacionalismo de fato, né? O Paulo Menotti del Picchia, ele foi falar sobre arte estética e, gente, o que aconteceu? O povo gostou, só que não. Foi vaia e gritos e urros e por aí vai. Aconteceu também um sarau em que diversos escritores, apesar de nem todos terem conseguido falar, porque o povo ficou assim, isso não é arte, credo, que trem horroroso, tal, né? E assim, a única coisa que fez o povo acalmar um pouquinho foi uma apresentação de dança de Yvonne Daumier, né? E os pianos de Guiomar Novaes. E o encerramento aconteceu no dia 17, em que teve apresentações de peças musicais de Vilas Lobos, né, escutadas por diversos músicos, participantes, etc, etc. E que consequências que essa maluquice, né? Porque para alguns é chamado de maluquice. Eu não estou dizendo que é maluquice, eu não concordo que foi maluquice. Eu acho muito louvável, muito bacana. Mas quais foram as consequências da Semana de Arte Moderna em 1922 aqui no Brasil? O Paulo Mendes de Almeida, ele fala que foi como um clamor em coro, um movimento de grupo, um safanão naquele adormecido em berço esplêndido do Brasil. Né? Olha o que o cara me fala, né? Fala assim, não tem problema não, tava todo mundo aí anestesiado aí, achando que tava tudo lindo, maravilhoso. Essa semana ela veio fazer o seguinte, presta atenção, meu filho, acorda, né? Não tem berço esplêndido aqui não, aqui tá cheio de BOs mesmo, etc e tal. Além dessa opinião, né, que foi um safanão, um saculejo aí, para que as pessoas acordassem, né, desse berço esplêndido aí, que não tinha, na opinião deles, não tinha nada de berço esplêndido, né? Houve também a divulgação da arte moderna, que já era feita aqui no Brasil, né, e que ninguém nunca nem tinha ouvido falar, né? Se tornou um solo fértil para a revolução artística e literária, que depois culminou em várias outras produções e eventos, né? A partir de 1922 até o final da década, né, dos anos de 1900, surgiram obras fundamentais para a inteligência do modernismo, né? O Mário de Andrade, um dos grandes nomes e depois um dos grandes criadores do próprio modernismo brasileiro, junto com Oswald de Andrade e Companhia Limitada, né? Para ele é o seguinte, ó, a semana, né, a meu ver, a fusão de três princípios fundamentais: o direito permanecente à pesquisa estética, a utilização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Então, olha só o que o cara fala. Alguns teóricos dizem que o Mário de Andrade era um visionário. Alguns dos poemas que ele escreveu lá em 1900 e alguma coisinha, se a gente pegar o contexto atual da política, você fala assim, nossa, o cara tá falando de hoje, né? E aí, um cara inteligente como esse, apesar de ter sido vaiado, detonado, massacrado, etc e tal, né? Ele disse que a Semana de Arte Moderna 22 ela foi importante porque ela, né, possibilitou aí né, a concretização aí desses três princípios fundamentais aí, que é, de fato, o direito permanente à pesquisa. O que é o direito permanente à pesquisa? O fato, tipo assim, ó, gente, ó, uma vez feito, uma vez começado, agora ninguém para a gente. É nesse sentido, tá? Essa atualização, ele é muito crítico, né? Atualização da inteligência artística brasileira. Que a gente não precisa copiar, fazer igual, ser sempre a mesma coisa, que existem outros modos de pensar, de fazer e etc e tal, tá? Bora lá, o que mais que nós temos aqui? Opa, acabou ficando. Ai meu Deus, acabou ficando errado aqui, mas vamos lá. Vou trazer para vocês aqui agora algumas curiosidades sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, né? No dia 17 de fevereiro, o Vila Lobos ele foi fazer uma apresentação, né, lá musical. E ele entrou um pé calçado de sapato e outro pé calçado de chinelo. Aí vocês imaginam o que virou lá, né? O público achou que ele estava com uma atitude futurista, meio dadaísta, sei lá o que fosse, né? Achou que fosse uma encenação. Aí depois, né, foi esclarecido que ele estava com um calo, por isso ele precisava de chinelo, etc, etc, né?
Talvez se ele tivesse colocado uma meia lá, entrasse de meia, talvez as pessoas não tivessem percebido, mas eu não sei, talvez naquela época ele ficasse muito ali na vista do público e teriam visto da mesma forma, né? Mas enfim, e olha que Vila Lobos era muito respeitado, muito talentoso, etc e tal, aí criou-se até essa charge, esse cartaz aí, né? Uma pena que cortou um pouquinho, mas no finalzinho, depois vocês pausem o vídeo, deem uma olhada lá. Um pé ele tá de sapato e o outro ele tá de chinelo. Ela foi financiada pela a Semana de Arte Moderna, a segunda curiosidade, foi financiada pela oligarquia paulista. É porque eles apoiavam os movimentos revolucionários? Eu não posso afirmar isso. A minha suspeita, mesmo porque eu não sou especialista em história, confesso que não pesquisei isso, mas a minha intuição e a minha dedução é o seguinte: eles não queriam estar, né, ter tanto status quanto o Rio de Janeiro. Então, peraí, né, nós vamos aqui investir no novo, no moderno, no revolucionário. Creio eu que alguns empresários, algumas pessoas eles de fato gostavam, etc. Outros eu acho que mais por conta desse interesse político aí, tá? Tinha um boatos que o Oswald de Andrade ele pagou, né, alguns estudantes de direito da USP para jogar tomate nele, né, enquanto ele declamava alguns dos poemas dele, só para gerar polêmica. Mas enfim, né, não se sabe exatamente se realmente foi isso. O Manuel Bandeira ele escreveu um poema chamado Os Sapos e essa leitura ela causou o grande caos do caos, né? É, e era para ter sido a Semana de Arte Moderna de 11 a 18, e ela durou apenas 3 dias, né? Por que ela durou só 3 dias? Porque alguns nomes, como Tarsila do Amaral e Manuel Bandeira, não participaram, outros artistas também não participaram, mas os mais famosos foram a Tarsila, que estava em Paris, e o Manuel Bandeira, que estava doente, por isso que ele não declamou o próprio poema Os Sapos, né? E dizem que ele ficou até chateado, que ele queria mesmo, se fosse baiado, ele queria estar lá, né? Uma outra curiosidade era o fight ali, o X1 ali do Monteiro Lobato com a Anitta Malfatti. É, e o Monteiro Lobato criticava duramente a Anitta Malfatti, falando que não é, que ela fazia não era arte, que não tinha nada a ver. E, enfim, esse foi um dos motivos dele não participar, ele não concordava, ele não achava que ele não gostava, ele não botava fé, né, no trabalho que era feito, né, e o outro fato é que o público não gostou, né, aquela modernidade toda, aqueles aspectos todos, assim, fez com que as pessoas se sentissem no mínimo desconcertadas, incomodadas, nada à vontade, muito pelo contrário, né, então, assim, não foi nadinha de nada legal, né, então, assim, só para a gente recapitular aqui, bem rapidinho aqui, aconteceu, né, a Semana de Arte Moderna, ela foi a primeira expressão do modernismo aqui no Brasil, ela aconteceu em São Paulo nos dias 13 a 18 de fevereiro, né, é, congregou, quer dizer, trouxe muitas áreas artísticas, tinha escritores, pintores, escultores, arquitetos, músicos, né? Pinturas e esculturas ficaram expostas durante a semana no saguão do Teatro Municipal. Aí ela foi escolhido o Grande Teatro Municipal de São Paulo para fazer, tá? E o conteúdo dessas esculturas, dessas pinturas, escandalizaram ao extremo, né? Pensa lá, Tarsila do Amaral com Alva Puru e Companhia Limitada. As pessoas não estavam acostumadas com aquele tipo de arte, né? Nos dias 13, 15, 17 aconteceram conferências, palestras falando sobre estética, declamação, apresentação musical, de dança, o que também gerou, era muito comum as pessoas falarem como se fossem os grandes trabalhos nas universidades mesmo, os seminários, os congressos, sabe, gente? Era muito comum naquela época falar de arte, de outras coisas assim, no geral, com o público, entre aspas, que não fosse artista, que não fosse daquele nicho. Foi um marco na arte e na intelectualidade nacionais, promovendo a divulgação da nova forma de pensar, produzir, atualizar a inteligência brasileira, como disse o Mário de Andrade, né? Mesmo não agradando, foi o que aconteceu. Abriram-se as portas, né? E a semana fundamentou o terreno para o modernismo, que teve o seu início, entre aspas, oficial, apesar de que essa questão de data é muito questionável, né? Em 1920, em que aconteceu a grande revolução artística e literária no nosso país, né? Muito, sim, muito bacana, muito intenso, muito legal, apesar de não ter agradado muita gente, mas não importa, né? É isso aí, o objetivo também não era agradar.
Enfim, essa foi a Semana de Arte Moderna de 1922, em que abriu aí o espaço para a consolidação do modernismo e muita coisa do que a gente tem até hoje, tá? Eu espero ter ajudado vocês, continuem estudando, acreditem em vocês, não fiquem só na superfície aí, vão aí, façam mergulhos mais intensos, de acordo com aquilo que, né, faz sentido para vocês, façam aí como esses modernistas, os da vanguarda europeia, experimentem, estudem, estejam abertos para o novo aí, para aquilo que faz diferença na vida de vocês. Um abraço, a gente se vê na próxima. Até lá.